Olá pessoal, tudo bem? No exercício anterior, eu resolvi uma questão envolvendo a descrição lagrangiana e hamiltoniana do oscilador harmônico unidimensional. Nós precisávamos encontrar a lagrangiana e em seguida a hamiltoniana. Nesse caso, nesse exercício, usaremos o processo inverso, já que temos a hamiltoniana e a partir dela derivamos as equações de movimentos. Aqui ela, né? Então vamos lá. Primeiramente vamos verificar quais são as coordenadas generalizadas do sistema e seus respectivos momentos conjugados. Temos que as coordenadas generalizadas são os QI, certo? Onde I vai de 1 até N, dependendo da quantidade de coordenadas que você esteja trabalhando. Nesse caso, existem duas, que é o Z e o θ. Então eu vou dizer que o Q1, que é a primeira coordenada, vai ser o Z, e o Q2 vai ser o θ. Dessa forma, os momentos conjugados, momentos lineares, a coordenada 1, que eu chamar de P1, e de forma geral, momento generalizado, né, são os PI, o P1 vai ser um momento com respeito à coordenada Z. E o P2 vai ser um momento com respeito à coordenada θ. E esses são os momentos conjugados, certo? Relacionados a cada uma das coordenadas. Notemos então, aqui na hamiltoniana, que ela não depende de θ. Né? Isso sugere que exista uma lei de conservação dessa não dependência, certo? E também notamos que ela não depende do tempo. Olha só. Interessante, né? Então vamos lá. Primeiramente, para descrevermos o movimento, né, precisamos das equações de Hamilton. Precisamos fazer uso das equações de Hamilton, né? Ou também chamadas de equações canônicas do movimento de Hamilton. A primeira delas é que QI ponto é igual à derivada parcial da hamiltoniana com relação ao PI, né? Ou seja, a derivada de uma coordenada generalizada com relação ao tempo é igual à derivada da hamiltoniana com relação ao momento conjugado associado àquela coordenada. E a outra equação é que o momento, a derivada do momento conjugado com relação ao tempo é igual à derivada parcial da hamiltoniana com relação à coordenada associada a esse momento conjugado. Então, faremos uso dessas duas equações a fim de que possamos descrever esse movimento pedido pela questão. Então, vamos lá. Vamos usar a primeira coordenada, né, que é o Z. Partindo dessa equaçãozinha, nós temos o seguinte. Q1 ponto é igual à derivada parcial da hamiltoniana por P1, certo? E o Q2 é igual à derivada parcial da hamiltoniana com relação ao P2. Qual é a derivada parcial da hamiltoniana com relação ao P1? O P1 é o PZ, né? É o PZ. Então, ao invés de P1, nós podemos, para facilitar a visualização, dizer que é PZ. E aqui, o
P2, na verdade, é o momento conjugado com relação a θ, né? O P1 é o Z, então o Q1, né? Então aqui fica Z ponto. E o Q2 é o θ, então aqui fica θ ponto. A derivada parcial da Hamiltoniana com respeito a PZ vai ser só a derivada dessa parcela, né? O restante desses termos eles vão zerar, porque a derivada de uma constante é zero, já que estou derivando somente parcialmente com relação ao PZ. Então, PZ torna-se a variável. E nesse caso fica PZ sobre M. Isso implica dizer que o Z ponto fica PZ sobre M. E o θ ponto? O θ ponto é igual à derivada parcial da Hamiltoniana com respeito ao P e θ, né? Então, o Pθ torna-se a variável e todas essas outras tornam-se constantes. E quando eu derivo com relação ao Pθ, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, o que nos resta é Pθ dividido por m sobre a ao quadrado. Dividido por m sobre a ao quadrado, correto? Certo. Então, temos aí o Z ponto e o θ ponto, né? E eu usei somente essa equação aqui. Então vamos lá, nós precisamos usar outra, né? Que diz respeito aos momentos conjugados. Essa aqui é o seguinte. O P1, ele é o PZ. Então nós teremos PZ, derivada parcial de PZ com relação ao tempo, igual a derivada parcial, não, da derivada total, né? Igual a derivada parcial da Hamiltoniana com relação ao QZ, ou Q1, que na verdade é Z, né? E o P2, P.2 igual a derivada parcial da Hamiltoniana com respeito à coordenada 2. O P2 é o Pθ e o Q2 é o θ, né? É o θ. Vejam só que coisa interessante. A derivada parcial da Hamiltoniana com relação a θ é zero, porque ela não depende de θ, não tem θ aqui. Então, isso aqui é igual a zero. Agora, isso aqui é o seguinte, derivada parcial da Hamiltoniana com relação a z. Derivando a Hamiltoniana com relação a z, esses dois termos aqui são constantes, então a derivada deles vai dar zero. Então, vamos derivar somente essa parcela, que dá k vezes z. Dá k vezes z, né? E o Pθ ponto é igual a zero. Isso significa dizer que o Pθ é, na verdade, uma constante. E, de fato, né, ó, nós temos ele aqui. Né? Nós temos ele bem aqui. Ele vale m ao quadrado θ ponto. Já vamos identificar qual grandeza se refere a essa quantidade, né? Que quantidade está sendo descrita nesse caso. E o P ponto Z, observe que daqui nós temos PZ igual a MZ ponto. PZ igual a MZ ponto. Quando derivamos em ambos os lados, nós ficamos com P ponto Z igual a M Z, dois pontos, onde tratamos a massa como sendo constante.
E o PZ ponto é igual a K vezes Z, né? Isso implica dizer que nós temos K, Z igual a M, Z, dois pontos. Se isso implica dizer, então, que MZ, dois pontos, menos... gente, eu já ia esquecendo uma coisa interessante, importantíssima, né? Que é o sinal de menos que tem aqui no P1, na equação. Esse sinalzinho de menos. Que tem em nenhuma das equações de Hamilton. Aqui, sinalzinho de menos. Então, o sinalzinho de menos vem para cá, ó. Certo? Então, cadê? Para cá o sinalzinho de menos, né? No final das contas, nós teremos essa equação aqui, né? Que é justamente a equação do oscilador harmônico. Equação do oscilador harmônico. E esse carinha aqui, esse resultado, diz respeito ao quê? Essa quantidade diz respeito ao momento angular. Momento angular. Esse é o momento angular com relação ao eixo Z. Aí com relação ao eixo Z, porque quando fazemos, por exemplo, o produto vetorial, certo? De R por mv θ, que é a velocidade com respeito a θ, né? Nessa direção. Quando fazemos esse produto vetorial, o R pode ser escrito como o escalar R na direção de R, certo? O vetorial M é V na direção de θ. Só que o V θ também pode ser escrito como sendo R θ ponto θ chapéu, porque o θ ponto é a velocidade angular, e a velocidade angular pode ser escrita dessa forma, como o Vθ é um vetor, então ele age na direção do θ, né? Sabe aquela formulazinha da velocidade angular? Essa aqui, né? E o ômega, ele é o θ ponto. Então ele pode ser escrito dessa forma. Se colocarmos dessa forma aqui, nós vamos ter o seguinte: M, R, θ ponto na direção θ, certo? Então isso aqui fica sendo R ao quadrado, M, e o produto vetorial desses versores, né? Esses versores unitários. O produto vetorial desses versores é justamente o versor que é perpendicular a eles. É o eixo Z, né? É o Z chapéu. Então é por isso que esse é o momento angular com respeito... eu esqueci do θ ponto aqui. Com respeito ao eixo Z, né? Então nós temos aqui a equação que rege a hamiltoniana desse sistema físico, né? Certo? Ótimo. Então é isso, gente. Obrigado.